Senhor Deus, Pai querido, Pai santo, obrigado por esses momentos tão felizes que temos de estudar a Tua Palavra, refletir sobre o que o Senhor tem para a gente. Esse tema de felicidade, que é um tema que é tão importante para os dias de hoje, Senhor, com os desafios que temos, que o Senhor mostre aqui a Tua perspectiva, sem interferências, com abertura dos corações para conhecer a Tua Palavra. Que o Senhor esteja conosco nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, vamos continuar então aqui. Eu vou fazer só uma recapitulação rápida para quem, inclusive, não estava aqui, né? A gente está vendo o tema de felicidade, né? A felicidade mora ao lado do Pai. A gente fez uma reflexão na última semana sobre o Sermão do Monte, as bem-aventuranças, as características de cada ponto, né, que é abordado lá. Então, esse é o programa. A gente teve essa introdução na semana passada. A gente vai tentar fazer uma reflexão aqui no tema de felicidade com vários aspectos, né? O que é ser feliz? Por que a gente pode ser feliz? Quem é feliz? Como ser feliz? Quando ser feliz? Quanto custa ser feliz? Então a gente espera realmente entrar fundo aí nos conceitos bíblicos de felicidade. E a Bíblia, ela orienta a gente claramente a sermos alegres. Né? Quantos versículos, né? O pessoal comenta que Filipenses é o livro da felicidade, né? Que exorta a gente, sejam felizes, Filipenses 4:4, sejam felizes, sejam alegres. Então, a Bíblia nos orienta com isso. É interessante, né? A gente entender isso, que existe um projeto de Deus para a nossa felicidade. E aqui, nesses temas, a gente vai olhar também como é que é a proposta humana para a felicidade, porque a gente tem também a influência, né, do nosso coração pecaminoso, a nossa mente humana, e ela traz para a gente um conceito de felicidade que muitas vezes não é o conceito bíblico, né? É isso que a gente vai ver aqui. Bom, esses são os temas. Eu vou dar esse curso junto com o Maurício Gama. O Maurício ele vai falar dos temas, acredito que 4 e 5 na semana que vem, que eu vou estar dando aula no lugar dele em outro curso. E aí eu volto na quarta aula. A gente tem 5 aulas, ainda bem, tá? Porque é bastante coisa, né? Eu mesmo atrasei um pouco semana passada, mas a gente tem 5 aulas, a gente consegue recuperar. Mas quando chegar ali, né, vamos ver até onde a gente vai hoje. O Maurício continua na semana que vem. Depois a gente volta. Se tiver algum tema para trás aí, a gente recupera. Então vamos lá. Então a ideia, como eu já falei na semana passada, a ideia é que vocês sejam participativos. É importante vocês comentarem, então fiquem tranquilos. Aí, eu acho que semana passada a gente teve uma participação boa. Então fiquem à vontade, tá? Perguntar, comentar. Não me deixem sozinho aqui na frente, porque é muito ruim. Então vamos lá, vamos continuar. A gente, na verdade, começou a falar na semana passada sobre o que é ser feliz, e a gente começou com exatamente o que não é ser feliz. O que não é ser feliz é basicamente o que a nossa mente humana projeta como felicidade para a gente. Tá? Então vamos ver um pouquinho aqui, né? A gente comentou sobre isso aqui, né? Vamos refletir nisso aqui. Para o mundo, felicidade baseada em comprar o que a gente não precisa, com o dinheiro que a gente não tem, para impressionar quem não importa. Então, muitas vezes, a gente vê pessoas correndo atrás disso aqui como se fosse o padrão de felicidade, né? Que com certeza está atrelado, né, essa visão humana, ela está atrelada em condições de saúde, conforto, dinheiro, sucesso, ausência de problemas, etc. E não é essa a proposta que a gente vai falar aqui. E é interessante, né, gente, que à medida que a gente vai vivendo, ficando velho, aí a gente vai vendo alguns casos, né, de absurdos que a gente presencia de pessoas que fazem coisas muito erradas em nome da felicidade, entre aspas, né?
Então, assim, eu lembro de alguns casos muito tristes, né? Eu tinha um colega aqui de trabalho que num determinado momento, ele tinha lá seus 40 anos, mais ou menos, ele tinha duas filhas lindas, mas lindas, lindas, lindas. Elas tinham entre 4 e 7 anos, e num determinado momento ele abandonou a esposa e as filhas. E no almoço, eu era assim, muito novo, né? Então eu tinha uns 25 anos, eu acho que aquilo para mim já chocou, mas tentava escutar, ver a perspectiva dele, né? E eu lembro certinho que no almoço, ele conversando com as outras pessoas, ele falou assim, não, eu fui num psicólogo e coloquei o problema para o psicólogo e ele falou para mim assim, cara, você tem que buscar a tua felicidade. Você não está feliz com a sua esposa e as duas filhinhas, com a tua família, com a tua vida hoje? Você tem que ir atrás do que você acredita que seja a sua felicidade. E o cara pegou esse conselho e foi, gente. Abandonou a família, a esposa e as duas filhinhas e foi atrás da felicidade dele. Então, assim, né? É uma coisa muito louca a gente pensar nisso, né? E outros exemplos também, né? Que a gente viveu com relação a isso, que a pessoa levanta uma bandeira de vou buscar a minha felicidade. E faz aí essas barbaridades, né? Então é interessante a gente ver isso, porque assim, vamos falar aqui, né? A gente já sabe, a gente já conhece muita coisa que a gente está falando aqui, lógico. Agora, gente, sendo bem sincero no coração da gente, a felicidade do ponto de vista humano, ela tem basicamente duas perspectivas. Uma perspectiva de ser baseada em sentimento e ser baseada em circunstâncias. Então vamos pensar um pouquinho isso, vamos ser sinceros no nosso coração. A gente não tem uma pressão grande na cabeça da gente de entender felicidade dessa forma? Sejam honestos aqui, né? A gente tem. A nossa mente enganosa, ela está sempre jogando na gente assim. Fala, olha, vai depender da circunstância. Você está se sentindo bem? Então você está feliz. E não é assim, né? A proposta não é essa. Então vamos ver um pouquinho mais disso aí. A, a proposta, né, bíblica, ela assim, é difícil a gente confrontar, né? Tudo que a gente pensa em termos de felicidade do ponto de vista humano com a proposta bíblica, porque, assim, a Bíblia fala o seguinte, a gente vai ter aflição, né? Então, essa questão de emocional e circunstâncias já pega, porque a gente vai ter, ela está dizendo, a promessa a gente vai ter dificuldade. Então, não baseie a tua felicidade no que a circunstância pode te apresentar, no que vai acontecer com a tua vida, porque é uma furada. O outro ponto é negar-se a si mesmo e tomar cruz. Isso não é uma proposta nada atrativa aos olhos humanos. Concorda? É difícil a gente entender isso aí. Puxa, então eu vou ter que negar, né, as minhas vontades, as minhas tendências, as minhas vantagens e tomar a cruz? Não é fácil, né? Então, olha, assim, pensem nesse conflito, né? E vamos navegar um pouquinho aqui no que ele fala com relação à visão humana, né? Então, vamos entrar um pouquinho na felicidade emocional. Lembra que a gente falou de duas felicidades, né? Emocional e circunstancial. Depender do nosso sentimento e depender do que acontece ao nosso redor para a gente ser feliz. Então, vamos lá. Tem um cara aqui, o tal do David McKinley, é um pastor, que ele tem uma pregação que ele fala um negócio muito interessante. Ele fala assim, as nossas emoções são como gelatina. Vão de um lado para o outro, né? Se empurra, ela vai para um lado, você puxa, vai para o outro. Se você coloca calor, ou pressão, ela derrete, né? Então, nossas emoções são gelatina. E pensem só, né? A gelatina é muito gostoso, né? Muito gostoso com frutas, comer e tal, mas se a gente comer só gelatina, como é que a gente vai ficar na nossa vida, na nossa saúde? Não vai ser legal. Então, assim, a gente correr atrás de emoções, só emoções, né? É uma furada. A gente não tem substância, né? As emoções, elas são boas? São.
Elas complementam um monte de coisa, mas elas não têm substância em si. Elas não nos mantêm. Então é para a gente pensar um pouquinho nisso aí, né? Porque pensa assim do ponto de vista do nosso dia a dia. Esse cara até no pastor, no sermão, ele fala uma coisa engraçada. Ele fala assim, ó, vira para o cara que está do teu lado, para a pessoa que está do teu lado, e fala assim para ela, você precisa controlar suas emoções. Vamos fazer esse exercício aqui. Você não tem ninguém, você pode falar. Tá longe, mas vale. Mas não é uma verdade, gente? A gente vive numa gangorra, numa montanha russa de emoções, né? Eu fico impressionado. Hoje de manhã, eu acordei escutando um louvor, estava assim lá longe, sabe, adorando e tal. Abri o gaveteiro da cozinha, o Daniel que lavou a louça ontem deixou tudo bagunçado lá, né? Aquilo já me fiquei pensando, eu falei, olha, passaram 15 minutos, né, de quando eu estava louvando. E olha que agora, se ele tivesse na minha frente, ainda bem que ele ainda estava dormindo, né? Mas já ia escutar. A gente é assim, não adianta, né? Um dia a gente vai se livrar disso. Mas por enquanto a gente está aqui, a gente tem que encarar essas circunstâncias, né, que mudam toda hora. A nossa tendência é isso, né? Não é verdade? Vocês não passaram por situações dessas já, quem sabe hoje de manhã até ou ontem, né? Vamos passar amanhã e vamos continuar passando. Então, assim, a gente se conforma com isso? Não precisa, né? A, a Renata está até comentando antes da aula. Você é um pouco tímida, né, Renata? Mas aí eu falo por você. Então ela estava falando que essa questão que eu falei na semana passada, né, minha segunda-feira, historicamente sempre foi muito traumática. Eu tinha uma depressão profunda na segunda-feira. E ela estava comentando, né, que também ela tinha alguma coisa com relação ao amanhecer, né? E interessante, ela estava falando, né, como Deus foi tratando isso. E eu também, na minha experiência, como Deus foi também tratando isso, né, de mim. E uma coisa interessante disso é que a gente tem tendências para dificuldades, né? A gente tem as tentações, a gente tem o medo nas tribulações, a gente tem um monte de coisa que exerce uma influência sobre a gente. É como a gente falou, né? Você não pode impedir que os passarinhos estejam em cima da tua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho na tua cabeça. Então, é como você encara isso, né? Complementar, que quando a gente está na loucura, correria, o Senhor Deus vai tratando mesmo. Eu com 4 meninos, essa questão de amamentar, de acordar cedo, aquilo ali foi me fortalecendo e hoje, normal, acordar às 5h30, vai para a faculdade, vem. E dentro disso, o Senhor foi tratando para eu apreciar de manhã, às vezes até escuro ainda, ver a primeira estrela. Isso nos leva a essa comunhão com o nosso Deus, a orar, a agradecer. Então, aquele cheiro da manhã, isso tudo Deus foi tratando, né? Exatamente. É o dia a dia mesmo. E assim, o Espírito Santo nos ajuda, né, até descobrir algumas coisas que a gente pode fazer, né? Eu não gosto muito de falar de receita, tipo receitinha de bolo, né? Mas, por exemplo, uma coisa que sempre me ajudou muito, nos últimos tempos principalmente, é acordar, fazer ginástica, correr, né? Gosto de correr de manhã, exatamente como você está falando, quando ainda está, né, vermelhão assim no céu e tal, escutando louvor. Isso para mim dá uma, sabe, vira o jogo. Vira o jogo. Parece que eu me liberto daquela opressão toda, né, do dia a dia ali da segunda-feira dolorosa, né? Eu vou para ali para um outro nível para encarar isso tudo. Me ajuda muito, né? Depois vir fazer um devocional, estudar um pouquinho, né? Separar esse tempo para fazer isso é uma coisa que me ajuda. Agora,
Em outros momentos, antigamente, eu meio que pensava assim, puxa, eu tenho que trabalhar, já tenho que resolver um problema, eu sei que já vai acontecer isso hoje de manhã, então eu vou parar um pouquinho para fazer ginástica, para estudar a palavra de manhã. Segunda-feira de manhã tem um monte de problema já acumulado, né? O pessoal já, hoje em dia o pessoal manda e-mail no domingo já, né? No sábado e no domingo, para a gente se preparar, porque segunda-feira o bicho vai pegar. E até é interessante, né, que um cara um dia me pegou numa dessa, né? E segunda-feira ele tinha mandado um e-mail no domingo, um problemão lá, que ele já queria que eu tomasse alguma ação. E aí eu não vi o e-mail. E na segunda, eu fui fazer ginástica, ter meu tempinho lá. Aí 9 horas entrei. Na hora que eu abri lá o sistema, todas as bombas do mundo explodindo lá, né? Aí ele já marcou uma reunião direto, cedinho, entramos e já começou a descarregar. Falei, cara, olha o que está acontecendo aqui, um problema tem que resolver. E olha, eu te mandei um e-mail ontem sobre esse problema. Já poderia ter ido atrás disso, daquilo e tal, né? Eu falei, cara, eu não vi teu e-mail. Não vi, estou vendo agora de manhã. Né? Aí ele falou, olha, vou te dar um conselho. Eu falei, tá bom. Eu sempre, domingo à noite, dou uma olhada em todos os e-mails e vejo se tem alguma coisa grave acontecendo. E aí eu já me preparo, né? Se for preciso, eu vou até contratar alguma pessoa para tentar já começar a resolver o problema, né? Então, eu não sei, e o cara era um cara hierarquicamente, né, bem superior. Então, eu acho que você deve adotar esse procedimento, né? Eu falei, cara, domingo à noite eu vou na igreja. Eu não vou ficar vendo e-mail. Depois eu tenho um tempinho com a minha família, meio que a despedida do final de semana. Nossa, então não vou olhar. Acho que se isso serve para você, não vou julgar, tá ótimo. Continua fazendo, mas para mim não serve. Então, assim, existem as pressões, né? A gente entende. Não é à toa que a gente tem todos esses desafios, porque o mundo é difícil, gente. Esse tipo de situação que estou mostrando para vocês é uma opressão, né? Mas a gente não necessariamente tem que aceitar isso, né? Então, complicado. Vamos lá, algum comentário? Tenha vontade aí. Eu sei que vocês todos têm bastante situação como essa, né? Não é a minha situação só, não. Então vamos lá. Outra coisa interessante sobre emoção, né? Eu tenho um primo que ele fala isso aqui de vez em quando, eu acho muito engraçado, né? Que às vezes quando ele está muito eufórico com alguma coisa, ele fala assim, eu não vou prometer nada. É boa, né? Porque quando a gente está eufórico, a gente começa a prometer um monte de coisa, né? Vocês concordam com isso, né? E ele fala sempre assim pra gente, quando a gente está com muita raiva, não fala nada, fica quieto. Quando a gente está muito triste, não decide nada, deixa passar um tempinho. E quando a gente está muito alegre, não promete nada. Então, isso aqui é interessante em como a gente lidar com as emoções, né? Porque as emoções nos levam, né? A muitas vezes fazer um monte de coisa que, puxa, eu prometi isso lá atrás. Uma maluquice minha, né? Então é interessante. É um desafio para a gente, né? De novo, né? Tribulações. É interessante a gente pensar quando a gente fala de emoções, né? Nos gloriarmos nas tribulações. Imagina isso, imagina o desafio que é isso, gente. Só por Deus, só pelo Espírito Santo, uma coisa dessa, né? Com todos os exemplos que a gente está dando aqui, né? Como é que a gente lida com isso, né? Então é isso, pessoal. Um lado da nossa cabeça vai falar sobre felicidade emocional. Né? E é engraçado que a gente controlar isso, né? É algo que está ao nosso alcance com o poder do Espírito Santo. As nossas forças é uma batalha que é difícil a gente lidar. Né? Mas a gente tem que lidar com isso, a gente tem que controlar as situações.
O rapaz que trabalhava lá na fazenda do meu pai, lá em Minas, ele falava assim, ele falou, olha, ele falava pro meu pai, né? Doutor, chamava meu pai de doutor. Doutor, tem que controlar. Porque se não controlar, descontrola. E depois que descontrola, não controla mais. É uma reflexão profunda, e dá uma reflexão profunda, né? Eu vou até repetir, ó, tem que controlar. Se não controlar, descontrola. Aí depois que descontrola, não controla mais. Então fiquem com essa para vocês pensarem com relação às emoções. Né? Vamos lá. Aí tem uma outra felicidade, que é a felicidade circunstancial. É aquela que depende, se tudo vai bem, eu vou bem. Se não vai bem, eu não estou bem. E também é um negócio que a gente tem que lidar bastante. Tem um negócio aqui muito interessante, esse estudo, tem até o link, eu vou mandar o material lá para a igreja depois. É um estudo desse Robert Waldinger, de Harvard, que é um negócio muito interessante, gente, porque ele pegou 724 homens, dizem que foi o estudo mais longo assim, né, de vida humana, né, que foi feito. 724 homens, esposas e filhos, iniciando em 1938. Então ele escolheu essas pessoas em 1938 e ele foi acompanhando a vida dessas pessoas exatamente nessa questão de ser feliz ou não. Então ele acompanhou os jovens, né, enquanto na faculdade, depois casando, tendo filhos, tendo netos e tudo mais. Muito interessante o estudo. E assim, para não ir muito fundo nisso aqui, que não é muito tema, mas ele descobriu o seguinte: o resultado do negócio é o seguinte: as pessoas mais felizes eram aquelas que tinham conexões, né, uma intensidade maior de conexões e conexões com qualidade. Não adiantava também ter um monte de conexão com, né, gente ruim. Então, conexões boas. É muito interessante a gente pensar nisso, né? Porque o cara levou 84 anos para descobrir um negócio que está aqui em Marcos 12, 30 e 31. Você vê só? A gente não precisa gastar 84 anos estudando aqui. A gente já está pronto para a gente na Bíblia. O que a Bíblia fala? 2 mandamentos, gente, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo, como a si mesmo. Então, com isso, se a gente aplica isso, né, na prática realmente a gente vive isso, a gente vai experimentar o que esse cara viu aqui em 84 anos. Tá? Então, isso faz a gente pensar, porque é importante a gente... Pensa bem no que ele levantou aqui nesse estudo. Né? Ele falou, olha, conexões, então relacionamentos, a gente investir em relacionamentos, e a gente investir em viver bem com as pessoas, ter relacionamentos saudáveis. O que é um relacionamento saudável? Né? Eu lembro muito da vida de José, e tem um trecho que fala que os irmãos eles não conseguiam falar com José amigavelmente. Isso é um texto que muito me marcou. Né? Até em casa, às vezes eu pego lá os meus filhos, né? E agora quem está lá mais na fase de adolescência é o Daniel, e eu falo para ele, eu falei, Daniel, é ruim a gente continuamente habituar a não falar amigavelmente um com o outro. Sabe? Vocês entendem que é isso, gente? Acho que de alguma forma a gente presencia isso, a gente vive isso, concordam? Sabe quando meio que o ambiente entra num modelo, principalmente dentro de casa, né? Entre irmãos, isso aí às vezes infelizmente é comum, né? Mas assim, começa a haver um relacionamento que as palavras são sempre duras. Já viram isso em algum lugar? Acontece, né? E é bom a gente dar uma pensada nisso, né? Pô, precisa ser assim? Não precisa ser assim. Então, de novo, cai na questão do emocional, né? A gente deixa esse negócio aqui fluir. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Tranquilo? Então vamos lá.
Agora, vamos, né, a gente viu a felicidade emocional circunstancial, vamos falar de um pouco da nossa realidade espiritual, né? E aqui eu vou falar para vocês de basicamente 3 temas. O, o Valentim, né, o pastor Valentim, pai da Débora, ele tem uma frase que sempre assim, ele falava sempre, né, quando a gente se encontrava, a gente conversava, isso ficou muito na minha cabeça, né? A vida é feita de decisões. Você lembra disso, Débora? Dele falando isso? A vida é feita de decisões, pequenas decisões e grandes decisões. E essas decisões, elas implicam escolhas. Escolhas implicam em trocas, perdas, ganhos e danos, né? Então vamos refletir sobre isso, né? A gente toma decisão minuto a minuto. Vocês concordam com isso? É minuto a minuto a gente está tomando alguma decisão. O que eu acabei de falar? A decisão de falar de forma amigável ou não com a pessoa que você convive é uma decisão sua, minuto a minuto. A decisão de agradecer pelas coisas que acontecem na sua vida ou começar a murmurar continuamente é uma decisão minuto a minuto. Mas a gente tem também decisões grandes, né? Decisões que a gente vai tomar com relação ao rumo da nossa carreira e tudo mais. Então é importante pensar nisso. Nesse processo de decisões, existem, nesse mesmo estudo do Dave McKinley, ele fala o seguinte: existem 3 componentes. Então me acompanhem aqui. O primeiro componente é razão. Quando a gente toma uma decisão, tem um componente lá na tua cabeça que está lá, né? Que é a razão. E vamos ler esse texto aqui, né? Em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. Então, assim, quando a gente pega Romanos 12, né, e aqui Filipenses 4, e antes desse versículo aqui, em Filipenses 4:4, ele fala do alegrai-vos. Sejam alegres, né? Então, é uma receita, né, da gente ter aqui, olha, o controle da nossa razão. E o Dave McKinley ele fala de cativar a mente. O que é cativar a mente? É manter a mente sob controle. E como é difícil isso, vocês concordam? Às vezes, assim, à noite, de madrugada, eu tenho um problema de, às vezes, perder o sono de madrugada. Durmo muito bem, se eu deitado 8:30 da noite, eu vou embora. Agora, eu tenho um problema que, às vezes, eu acordo de madrugada e dou um start lá e depois não consigo mais voltar e dormir, né? E uma coisa que é muito estranha, eu não sei se já tiveram essa experiência, quando a gente acorda assim de madrugada, a gente não consegue segurar a mente da gente. Vocês já tiveram essa experiência? A gente começa a pensar num negócio, pensar em outro, pensar em outro, pensar em outro. E é interessante isso, né? Parece uma coisa simples aqui, né? Mas a gente controlar a nossa mente é um desafio para a gente. E a gente tem que fazer, olha, tá aqui, ó. Isso pensar. Então pensem comigo aqui. Primeira coisa, lembra que a gente está falando de decisões. Primeira coisa, cativar a mente. O segundo, ó ela de novo aqui, ó. Emoções. Controlar os sentimentos. Então, por exemplo, Provérbios 14:29 fala assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. Resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:11. Então, qual que é a receitinha que a gente está vendo aqui? Controlar a nossa mente, pensar em coisas que edificam, controlar nossas emoções, certo? E o terceiro ponto é medir as consequências das suas decisões. Olha que interessante, né? Medir consequências. Então, aqui os textos também, né? E o Provérbios é um prato cheio para isso tudo que a gente está falando aqui, né, gente? O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Provérbios 22:3.
Provérbios 14:8 também, a sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Então, olha que interessante, né? Controlar nossa mente, cativar nossa mente, controlar as emoções e medir as consequências. Pensar nas consequências antes de tomar a decisão. Esse processo aqui a gente faz, né? Vocês concordam comigo? Esse processo aqui é contínuo na nossa vida. A todo tempo, você vai tomar uma decisão, você tem um racional, você tem um emocional, os dois, eles estão ali, né, se debatendo, discutindo entre eles, né? A razão está falando um negócio, o emocional está falando o outro. Aí a gente faz um balanço disso e toma decisão. É assim que funciona? Para o lado ruim ou para o lado bom? Vocês conseguem entender isso aqui no dia a dia? Atropela, né? Ele atropela a gente. Né? Agora, assim, tem gente, né, pessoal? Vamos pensar, cada um de vocês agora pensando aqui, né? Tem gente que é mais racional, né? Tem gente que é mais emocional. Um amigo meu, ele falava que de um outro amigo, né? Ele comentando, poxa, aquele cara é 99% emoção, 1% razão. Vocês conhecem alguém assim? Talvez conheçam aí, né? Mas é isso aí, existem pessoas que têm características aí nesses dois polos, né? São polarizados ou são equilibrados. Mas assim, é uma orientação bíblica. Né? Existe uma orientação bíblica em cima disso aqui, desses três componentes. E é uma coisa interessante, você começar, esse terceiro nem sempre é tão usual para a gente, sabe? A gente medir a consequência das coisas. Isso é importante, né? A gente vai tomar uma decisão, fala, peraí, se eu tomar essa decisão, o que vai acontecer? Qual o estrago que vai acontecer? Né? Às vezes é bom a gente, nessas situações, a gente se perguntar, né? Você tem ideia do estrago que você vai fazer se você fizer isso? Isso é muito corriqueiro quando a gente fala. Tem algumas coisas que a gente solta, né, gente, que se a gente pudesse voltar um pouquinho, né, e mudar o caminho, infelizmente, mas a palavra não era. Há um tempo atrás a gente participava da Condonia e era o Renato Tamburoso e ele falava o seguinte pra gente, né? Eu realmente sou mais explosivo, aquela coisa toda, e nos comentários, dizendo o seguinte, que nós devemos o quê? Estar encharcado do Evangelho. Por quê? Porque senão nós temos uma tendência de alimentar a parte emocional. Mesmo porque eu senti assim, até comentaram com ele, você vem à igreja, você está no domingo, você ouve as palavras, você se sente espiritualmente tranquilo, aquela coisa toda. Mas o que acontece? Você sai da igreja e você vai entrar na semana e você se comporta às vezes como um ateu, que você começa a endeusar determinadas coisas que não condiz com o Evangelho. Então a gente tem que pensar sempre o seguinte, que Jesus, Deus, é o Senhor de todas as coisas. Não é o sábado, o domingo ou a semana, mas que nós devemos sim trazer o Espírito dentro da gente e sempre refletir nele e alimentar ele, para que a gente consiga ter boas decisões. E ficar nessa... Perfeito, mas difícil de viver. difícil. Em condições normais de temperatura e pressão, uma beleza, né? Toda a razão. Complementou muito. Tem a história, né, do menininho que falava assim, o pai perguntou assim, filho, você gosta de ir na igreja? O pai preocupado com o filho, né, de ir na igreja e tal. Ele falou, pai, eu gosto muito de ir na igreja. Me sinto muito bem lá. Eu falei, é mesmo, filho? O que tem lá que você gosta tanto? É que lá na igreja o senhor é tão bonzinho. Tem dessa, né? Uma coisa que pode ajudar nisso que ele falou é
você se obrigar a seguir rotinas. Quando a gente fala de razão e emoção, você já percebeu que algumas vezes, em determinados ambientes, a gente tem muito mais controle do que em outros? Falando com o chefe, por exemplo. Por que a gente consegue isso? Né? Por exemplo, minha esposa fala direto isso para mim. No trabalho, você começa como a gente é, por exemplo, fora do trabalho, mas inexperiente, e a experiência vai te dando balizas para você saber quais das decisões e como você pode falar. E se você não gostar de apanhar a vida toda, você vai aprender, senão você vai continuar. Então, mas você cria determinadas balizas. Quando você vai para a família, por exemplo, onde a gente acaba pressupondo que as pessoas têm a obrigação de nos aceitar como nós somos, aí essas balizas não são, na grande maioria das vezes, não são seguidas. No entanto, se a gente lembrar, por exemplo, como os apóstolos estavam depois que Cristo morreu, eles estavam cheios de medo, escondidos. E só através do Espírito é que eles acabaram depois tendo a capacidade de fazer as obras que o Senhor... Quando nós nos convertemos, nós recebemos esse mesmo Espírito, mas a experiência com o Espírito, ou seja, a experiência com a palavra, é que vai construir essas balizas. E como dito, é o perfeito, mas não é fácil. Talvez um jeito seja você criar rotinas. Né? Tipo, de manhã eu sempre, como você disse outro dia, de manhã eu sempre lembro disso que você falou. E eu comecei a fazer depois do que você falou, e a minha vida mudou muito. Né? Procurar o Senhor logo pela manhã. Como o Senhor mesmo falou, né? Ele esvaziou-se a si mesmo para agir como servo. Né? E eu comecei a ver o Senhor agindo através de muitas coisas que eu comecei a fazer depois de estabelecer essa rotina, que me levaram a alegrar por ver o Senhor agindo através de mim. Né? Então você vê o Senhor agindo através de você, fazendo coisas que você sabe que não conseguiria, e eu vi isso no trabalho, eu vi isso na família, eu vi isso em tudo. Eu estava trabalhando 14 horas por dia, depois que comecei a fazer isso, baixou para 10. Ainda está alto, entendeu? Mas você vê o Senhor te ajudando nas tarefas mínimas, porque você criou uma rotina de dependência dele. Perfeito. E assim, quando fala rotina, a gente pode até soar de uma forma ruim, né? Mas a nossa vida é feita de rotinas, gente. Você queira ou não, a gente tem essa rotina. E em cada ponto da nossa rotina, vamos pegar o que foi falado aqui de palavra, o que você está falando aqui do Espírito Santo, né? Em cada momento da nossa rotina, o Espírito Santo está dizendo para a gente, ele está ficando triste, ou ele está dizendo para a gente, cara, que legal, hein? Como é bom acordar de manhã e louvar a Deus. Aí numa hora que você passa por isso aqui, toma uma decisão errada e grita com a pessoa, por exemplo, né, se ira, etc., o Espírito Santo se entristece. Então quando a gente, nessas rotinas, né, começa a escutar a voz do Espírito Santo em cada uma delas, né, no trabalho, por exemplo, o cara está com preguiça, né, e carregando o dia, e se disperso em outras atividades, olhando a internet e tal, o Espírito Santo vai chegar para você e vai dizer, cara, foco. Você tem que fazer as coisas como para Deus. Então, a gente vive isso no dia a dia, gente. Se a gente tem o Espírito Santo, com certeza, agora a gente pode entristecer o Espírito Santo, a gente pode apagar o Espírito Santo, né? A gente pode esvaziar o Espírito Santo. Então, é muito interessante isso aí. E Efésios 6 diz que a palavra é a espada do Espírito Santo. Então, né, como a gente falou de se encharcar da palavra, é o meio com que o Espírito Santo nos mostra na nossa rotina diária. Né? Se você não criar a rotina, as outras coisas atropelam. Sim. É isso. Muito legal. Vamos fazer um intervalinho, gente? Deixa eu passar aqui para um outro tema. Então a gente falou lá da introdução, né, as bem-aventuranças. A gente falou
do que é ser feliz, a perspectiva humana de emoção e circunstância. A gente passou pelo processo, né, de decisões que a gente tem na nossa rotina, né, e adaptar a nossa rotina para aquilo que o Espírito Santo, né, nos orienta como aquilo que vai nos edificar. Então a gente falou de cativar a mente, controlar as emoções, avaliar os resultados, as consequências daquilo que a gente toma de ação, né? E aí a gente fecha esse processo aí do que é ser feliz. Bom, vamos pensar agora um pouquinho sobre por que ser feliz, né? Por que a gente busca a felicidade? Bom, pessoal, eu comentei na primeira aula com vocês, e aqui eu vou parar um pouquinho nesse tema, que existem, eu tentei colocar assim, 3 grandes áreas que tiram a nossa paz, que tiram a nossa felicidade. Vamos estudar um pouquinho essas 3 áreas aqui. Primeiro, tribulações e temores. E aqui no Salmo 23 diz o seguinte, né? Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. A gente vive, e é interessante, quando eu falo aqui de tribulações e temores, pode ser até a gente falar de situações que a gente tem dificuldades mesmo, né? Situações difíceis que a gente passa, mas às vezes coisas que a gente cria até mesmo sem razão, sabe? Vocês concordam que às vezes a gente cria a tribulação dentro da nossa cabeça sem necessidade? Eu até comentei com vocês, né, que na semana passada, acho que o Spurgeon, Charles Spurgeon, a esposa dele fala, né, num documentário que eu li lá sobre a vida dele, que às vezes ele chegava em casa e começava a chorar sem razão, sem nenhum motivo. Ele simplesmente chegava em casa e começava a chorar. E ele teve que conviver com isso, né? Ele conviveu, é uma característica que ele tinha. E a esposa fala que às vezes ele chegava e falava: olha, acabei de visitar uma senhora, câncer terminal, sofrendo com dor, e extremamente alegre, feliz, em paz nos últimos dias dela, e eu aqui não tenho nada para reclamar, estou chorando. Então, é interessante isso, né? Que é uma característica, a gente tem que lidar com essas situações. Um amigo meu fala que às vezes a gente tem problemas como é que é? Desejo sem posses e posse sem desejo. Você tem um monte de coisa e aquilo basicamente não vale nada, ou você busca um monte de coisa e vive nessa constância. Então, lembra que aquilo que a gente vem conversando, né? A gente tem as nossas tendências, né? A pressão, né, do mundo, a pressão da nossa cabeça humana, etc. Isso acontece com todo mundo. Não tem como desvencilhar disso. Mas como é que a gente responde a isso? Né? Como é que a gente trata isso? Como é que a gente escuta a voz do Espírito Santo, né, nesses momentos, e a gente começa a direcionar as coisas? Né? Então, pensem aí. De repente, na hora que eu apresentar aqui, até vocês me falam: olha, vamos ter uma outra área aqui que é interessante a gente conversar. Então, pensem aí: tribulação e temores. Segundo, pecado e culpa. E no Salmo 32:3 fala assim, né? Enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava, de tanto gemer. Salmo 32:3. A gente lida também com essa questão da nossa culpa, dos nossos erros, né? Dos nossos deslizes. E como é que a gente responde a isso? Também é uma situação que a gente vai enfrentar, né? Pecado e culpa. E como é difícil, gente. Às vezes a gente traz, né, coisas do passado que ficam remoendo a nossa cabeça e a gente se esquece que Jesus pagou completamente aquilo, que a gente é livre, né? Mas a memória existe, né? Um amigo meu até estava, um colega de trabalho, a filhinha dele teve um problema de coração, tinha novinha, devia ter uns 4, 5 anos, e ele
teve esse processo aí de acompanhar a filha dele por um tempão, e a filha dele morreu. Foi para uma cirurgia muito complicada de coração, ela não resistiu. Aliás, ela tinha operado uma vez, colocaram uma válvula no coração dela, e essa válvula, ela deu um problema, teve que fazer uma outra cirurgia cardíaca e ela não aguentou. E a gente estava no trabalho, ele pegou o celular e me mostrou um filminho da filha, depois até que ela tinha morrido. E ele falou um negócio para mim que, gente, eu vi com outros olhos, sabe, o tamanho da crueldade, que é esse negócio que eu vou falar com vocês. Ele falou assim: Erasmo, eu entendo isso aqui tudo que está acontecendo, porque todos os erros que eu e a minha esposa cometemos nas vidas passadas, a gente está tratando isso agora, a gente está respondendo por isso agora. E é um processo, né, que a gente tem que seguir. Gente, já é de uma crueldade absurda a gente carregar os erros, os nossos problemas dessa vida. Né? Você já imaginou ter que carregar... Não, assim... assim, é um negócio que eu já sabia disso, as pessoas às vezes falam isso e tal, né? Mas quando ele falou isso, eu vi isso no impacto de uma vida de uma pessoa, na tristeza, na situação que ele estava correndo. Gente, é uma crueldade sem tamanho. Então, como é que a gente se liberta, né, dessa questão da gente ser confrontado pelo pecado, né? Então, a gente tem o Espírito Santo para isso, para, né, bater que, opa, cara, olha só, Jesus pagou pelos teus pecados, foca nele, não fica focando no que aconteceu na tua vida, no pecado que você carrega, na culpa. Tem as consequências, né? Lógico, a gente não dá para apagar as consequências, né, daquilo que a gente fez. Mas o Espírito Santo nos garante que a gente está livre da condenação disso. Esse é o segundo ponto. Erasmo, de novo o ser humano querendo explicar e justificar as circunstâncias, né? Os discípulos também tiveram uma dessa quando perguntaram a Jesus: quem que pecou, Senhor? Foi ele ou foram os pais deste cego de nascença? Então existe também uma inquietação do ser humano de querer explicar tudo e estar zerado com as condições e circunstâncias. Isso pode ser bem positivo quando a gente vê pesquisas e cientistas procurando explicações e nos ajudando, mas pode ser extremamente frustrante quando você tem que adorar a um Deus que decide sobre as nossas vidas, as nossas circunstâncias, e essa postura de aceitar a soberania de um Deus que ama e é justo. Isso também é intrigante, né? Com certeza. E é a luta de todos nós, né? Daqueles que não conhecem, né, o Evangelho, não tem o Espírito Santo, se já é difícil para a gente, né? Se a gente pensa nas pessoas que não têm a graça, né, não experimentaram da graça de Deus, é muito complicado mesmo. Fala. Colocando essa questão do pecado, culpa, volta um pouquinho atrás, quando a gente terminou, medir as consequências. Esse medir as consequências, para mim, é uma das maiores características de uma pessoa sábia, uma pessoa que tem o autocontrole, que é realmente o temor ao Senhor, diante do Senhor, aquele momento ali que está em Eclesiastes, é tempo de falar e é tempo de se calar. Então, muitas vezes, pela minha atitude mesmo, criei alguma situação que vai me dar infelicidade, estou dando exemplo. Mas eu vou culpar outras pessoas, eu vou culpar tudo, mas eu não olho para mim. Então, sim, o temor ao Senhor, sempre a gente tem que estar ali diante. É um processo, é um desafio. É um desafio, exatamente. Vira uma rotina. Isso. Eu vou sempre escutar a voz do Espírito Santo, exatamente, né? porque isso tudo pode gerar, sim, felicidade, a falta realmente do... Com certeza. Um aspecto interessante também, né, quando as Escrituras falam que o Senhor Jesus Cristo é o nosso intermediador entre nós e Deus,
A palavra que é empregada ali é advogado. Então, se ele é um advogado, isso implica também que se tem alguém te defendendo, tem alguém te acusando. Então, se tem um advogado, tem um promotor. E o promotor a gente sabe muito bem quem é. Tá. Então, nesse aspecto, e quando a gente, né, intencionalmente ou não, acaba gerando situações pelo nosso pecado, que depois vão nos gerar culpa, a gente tem que entender que essa culpa é muito usada como estratégia por esse promotor para nos atacar. Mas uma vez que o nosso advogado é o Senhor Jesus Cristo, não há absolutamente nenhum tipo de pecado que seja maior do que o poder do sangue do nosso advogado. É isso aí. Henrique, um negócio interessante disso aí, eu estava lá visitando o Lucas lá nos Estados Unidos, meu filho, né? A gente foi na igreja dele lá. E ia ter lá a comemoração da ceia. E o pastor falou assim, né? Clássico, né? 1 Coríntios 11, falou assim, gente, agora vamos fazer o exercício de nos examinarmos, né? E ele falou uma coisa muito interessante, usando até esse texto. Ele falou assim, só que nesse processo de vocês examinarem, vocês estão prestes a tomar ceia. Cada um aqui vai se examinar. Agora, pode ser que nesse processo de você se examinar, o acusador use mesmo esse momento aqui de ceia para te apontar o dedo. Eu quero que vocês lembrem nessa hora, que quando vocês estão tomando a ceia, vocês estão tomando a ceia junto ao advogado. Então, nesse processo de se examinar, lembrem-se que existe um acusador, mas existe um advogado. E vocês têm a possibilidade de tomar a ceia em graça e liberdade. Porque o advogado te garante que você se examinou, tem consequência dos seus erros, tem consciência dos seus erros, mas você tem um advogado, né? Então é bem legal isso aí, porque a gente vive isso no dia a dia. Interessante, legal. Bom, vamos lá. E até aí o que a Renata comentou um pouquinho, né, com relação à terceira área aqui, são os conflitos e a nossa amargura. Então, olha só que interessante que é a nossa vida, né, gente? Uma hora você está em tribulação, está com uma doença, está com um problema, emprego, etc. Outra hora você está se culpando, você escorregou, teve uma atitude que não foi legal, e aí aquilo, né, te machuca, você está se examinando, vem a culpa, a gente tem que lidar com isso. Aí outra hora você fala uma coisa assim ruim para uma pessoa, ou alguém fala alguma coisa para você, você fica magoado. Esse é o nosso dia a dia, né? Esse é o nosso dia a dia. São 3 grandes áreas. Até comentei com vocês da lenda lá, Cherokee, né? Lá, que fala o seguinte, tinha um menino que falou estava muito bravo, e foi conversar com o avô dele e falou para o avô, avô, eu estou muito bravo. Aí o avô falou, por que você está bravo? Não, porque aconteceu isso com meu amiguinho, aí o avô dele falou, olha, existem 2 lobos no teu coração, um lobo bom e um lobo ruim. O lobo ruim, ele vai te colocar amargura, né? Vai te colocar medo, vai colocar um monte de coisa ruim no teu coração. E o lobo bom vai te trazer paz, alegria, vai ajudar a perdoar e tal. Aí ele perguntou pro lobo, mas quem ganha essa briga, né? Lobo bom ou lobo ruim? O avô dele falou, quem você alimenta. Então, usando isso aqui, pessoal, a gente tem essas 3 áreas na nossa vida. Inegável que isso aqui acontece com a gente. O que você alimenta dentro dessas 3 situações? Aconteceu uma coisa no trabalho, um tempo atrás, que uma situação lá que uma pessoa falou que eu era responsável por um negócio, não era, e eu não sabia que ela tinha falado isso, e aí teve um problema nessa área, a coisa foi subindo, e me liga lá o chefão lá, já descascando, tirando satisfação comigo do negócio, né? Eu não tinha tempo nem de falar. E eu fiquei muito chateado com isso. Assim, desliguei o telefone e aquilo ficou na minha cabeça. E eu fiquei alimentando. Aí liguei para a pessoa que tinha falado, né? Falei, puxa, mas
como é que você fala um negócio desse? Eu não estava nem quem aqui estava de férias, né? Olha os tragos que você fez e tal. Aí eu pedi desculpa, tudo, desliguei o telefone, mas ficou rodando filme na minha cabeça. Rodando filme. E eu comecei a pensar exatamente nisso. Pessoal, eu estava num processo de ficar continuamente alimentando essa situação. Isso não é prático pra gente? Sou só eu que acontece isso ou vocês acontecem? Também. Vocês olharam para mim com a cara assim, mas assim, todo mundo tem essas situações, não tem? A gente não fica alimentando as coisas erradas, gente? Vamos ser sinceros aqui, né? A gente escorrega mesmo nisso, né? Mas precisa cair a ficha. Cai a ficha que a gente não tem que alimentar as coisas ruins. A gente vai ter essas situações, não tem jeito. Isso aqui é promessa, isso aqui a gente sabe que a gente vai pecar até o final da nossa vida, isso aqui a gente convive com as pessoas, não tem como fugir disso aqui. Mas tem como a gente lidar e principalmente pensar. Lembra das consequências também? Medir as consequências, né? Se eu ficar alimentando isso aí desse jeito, o que vai ser a consequência? Que para esse processo. Tem que cair essa ficha na nossa cabeça, né? Ok? Então vamos lá. Tem um texto, né, em Provérbios: mas quem me ouvir viverá em segurança, estará tranquilo, sem temer nenhum mal. É interessante que vários textos falam da gente apontar o nosso foco para o Senhor e não ficar apontando o nosso foco nisso aqui, alimentando essas coisas. Lembra lá Pedro quando foi andar nas águas? Jesus convidou, né, para andar pelas águas e ele focou na dificuldade, focou no vento, focou nas ondas, etc. Ele perdeu o foco de Jesus. Então aqui, pessoal, é muito disso, a gente ter o foco correto, né? O que a gente está ouvindo? A gente está ouvindo a nossa cabeça falha, buzinando aqui sobre essas coisas? Poxa, o cara não podia ter feito isso com você, né? Que injustiça. Então, parar com esse negócio e a gente começar a alimentar as coisas corretas. Acho que isso aqui engloba boa parte dos nossos desafios no dia a dia, concorda? Tentando resumir, né? Se tiver alguma outra que vocês tenham aí, vocês me falam, complemento. Mas vamos lá. E falando de ter foco, né, em Jesus, o Spurgeon tem um texto muito interessante que ele fala assim, né, que conhecer a Cristo é como subir uma montanha. E eu gosto muito de caminhada, de montanha, e tem um pico lá em Minas, chama Pico dos Marins, que é muito legal. Basicamente, lá em Minas é muito, muito montanhoso, então quando você está num vale, você está realmente num vale. Você tem pouquíssima visibilidade, né? Porque é cadeia de montanhas para todos os lados, então você está lá nos grotões, como a gente chama. À medida que você vai subindo, né, nessa caminhada, você chega num determinado momento, você começa a ver um pouquinho mais. É muito interessante. Você abre a tua visão, você consegue ver uma fazenda ali do lado, tem uma visão de uns 5 quilômetros para frente, e é um pico muito alto, então ele tem, acho que 2.400 metros, é um dos 10 mais altos do Brasil. Então, quando você começa a subir mais, você começa a ver as cadeias de montanhas. Você sobe mais ainda, você fica acima das cadeias de montanha. Então você tem uma visão de, 50 quilômetros, né? E as montanhas, é muito legal que você vê do lado de Minas, as montanhas do lado de São Paulo, você vê a Dutra. À noite, acampar lá é lindo, porque você vê uma faixa de luz, que é a Dutra, no final do horizonte, assim, né? É um negócio maravilhoso. Tem algumas características, quando eu li esse texto do Spurgeon, me veio muito o Pico dos Marins na cabeça, né? Porque são as características que a gente tem quando a gente começa a conhecer a Jesus e tem uma intimidade com Ele. Então, primeira coisa, né? Que usando o texto de Isaías 40, a gente passa a ter uma visão ampla. A glória dele é revelada, né? E a gente começa a ter uma visão ampla das coisas, uma perspectiva, né, também diferente, né? Uma voz ordena, clame, e eu te pergunto: o que clamarei?
toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa da relva. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A gente muda a nossa perspectiva das coisas, né? Lembra das 3 grandes áreas aqui que a gente alimenta? A gente começa a ver essas 3 áreas de uma perspectiva diferente. A gente não está mais no vale lá dentro, né, da culpa, no vale da mágoa, a gente não está lá no vale do medo, a gente começa a olhar essas coisas numa perspectiva diferente. Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos, erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá, aqui está o Senhor. Uma outra característica de subir a montanha é que é impressionante que lá de cima a tua voz tem um alcance muito, muito, muito grande. A primeira vez que eu subi, não dá tempo para falar aqui, é uma história interessante, mas a primeira vez que eu subi, eu fiquei 2 dias perdido, sem barraca, sem comida, sem agasalho, sem nada na mão. Coisa de adolescente, né? Resumo, vamos subir o Pico dos Marins, que é um negócio que hoje se faz com guia, tudo a gente subiu. E no segundo dia, o exército já estava procurando a gente, né? O administrador do parque lá já tinha chamado o exército. E uma coisa que eu tinha aprendido há muito tempo, que é, não importa o quão longe você está, se você está na montanha, pode começar a gritar, que a tua voz chega muito longe. Então, foi isso que a gente começou a fazer, né? Gritar para o socorro e tal, e os soldados que estavam lá para baixo, eles foram identificando onde a gente estava pelos gritos que a gente estava dando, né? E é muito interessante isso aqui também, né? Fazer um paralelo aqui, quando você tem essa perspectiva diferente de Jesus, você começa a encarar essas situações de uma forma diferente, a tua voz tem uma potência muito, muito grande. Você começa a declarar isso tudo para as pessoas e tem impacto na vida das pessoas. Sabe? Isso é muito legal. E nada melhor, gente, para testemunho de vida do que a gente pregar uma perspectiva diferente. É você chegar com uma pessoa que está dentro daqueles 3 vales que a gente falou, né? Do vale da tribulação, medo, do vale da culpa, do vale da mágoa. Você dá uma perspectiva diferente para ela. E a sua voz ecoa muito forte quando você está perto de Jesus, né? Jesus e o Espírito Santo nos dá essa capacidade. Então, é bem interessante a gente pensar nisso aqui, né? Os textos do Spurgeon, eles trazem as coisas muito para o foco em Jesus, né? É uma das coisas que eu mais gosto, né, na leitura de Spurgeon é isso, é a ênfase que ele dá em Jesus, o quanto ele busca as coisas que acontecem, né, no nosso caminho, ele faz um paralelo com o nosso relacionamento com Jesus, né? Então, é bem legal. O que eu queria passar para vocês agora de uma forma muito clara. A gente tem os 3 vales que a gente acabou de falar. A gente tem que tirar o nosso foco lá, né, no meio do vale, onde a gente está lá na profundidade dos problemas, e subir o monte do relacionamento, do foco com Jesus Cristo. Quando a gente faz isso, a gente começa na nossa rotina a entender a voz do Espírito Santo, adequar a nossa rotina para aquilo que edifica, para aquilo que nos tira dessas dificuldades todas e ter mais intimidade com Jesus. Aí a gente começa a lidar com essas coisas. O nome do curso é A Felicidade Mora ao Lado do Pai. Quem está ao lado do Pai? Nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele é quem a gente tem que buscar, então. Ele é a nossa felicidade, Ele é a nossa paz, Ele é o nosso conforto, Ele dá os caminhos, né, pelo Espírito Santo, a palavra de Deus, para a gente poder usufruir, né, dessa garantia, dessa paz, dessa felicidade que é inexplicável. Paz que excede todo entendimento. Né? Então, é isso aí. Bom, como é que essas coisas se revelam na nossa vida, né? E como é que a gente pode entender isso de uma forma prática? Vamos lá, aqui eu tentei fazer, para a gente refletir um pouquinho, a pirâmide da felicidade. Então vamos lá, tem uma felicidade física e emocional, que aqui pode ser material,
né? Então, a gente lida com finanças, com bem, com poder, posição social. Essa é a felicidade material. Tem a felicidade funcional, que é aquilo que nos dá um tremendo prazer, que é você ter um esporte, ter um hobby, ter o teu trabalho, fazer o que você gosta. Isso tudo nos dá um prazer, nos traz o prazer, né? Existe também a felicidade relacional, que a gente viu no estudo lá de Harvard, né? Que é amigos, família, redes sociais, etc. É uma parte também da nossa felicidade. Existe a felicidade corporal, saúde, alimentação, disposição física. Hoje muito em moda isso aqui, né? As pessoas, tem muita gente que faz aí todo um processo bem rigoroso para isso aqui. Tem a felicidade racional, intelectual, disposição mental. Tem muito material sobre mindfulness, né? Você conseguir controlar seus pensamentos, foco, autoconhecimento, etc. E a gente tem a base de estudo, que é a nossa felicidade espiritual cristã, que a gente está falando, que é basicamente esse relacionamento com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O que é um ponto interessante ligando as duas coisas, né? Lembra das 3 áreas de dificuldades, isso aqui que a gente está falando. Isso aqui, gente, tudo isso aqui, por que a gente não pode depender disso aqui? Essa parte de cima aqui, sem ser espiritual. Por que a gente não pode depender disso aqui? Elas passam, né? São efeitos. Não existe garantia nenhuma que a gente mantenha isso aqui, vocês concordam? Nenhuma. O negócio assim, que é a primeira vez que eu tenho um impacto tão forte assim com relação à guerra, né? E uma coisa que me deixou muito assim impressionado é a guerra da Ucrânia, que as pessoas que viviam bem tinham, de repente, né? Pensa nisso aqui, pessoas que tinham tudo isso aqui lá. Do dia para o outro, uma semana para outra, acabou tudo. É muito interessante a gente pensar nisso, né? Fala. É interessante assim, essas pessoas que perderam tudo na Ucrânia, elas foram forçadas a isso, né? Não tinha outra opção. Mas o que chama atenção, e uma notícia hoje de manhã, você que acompanha a NFL, né, que é a National Football League dos Estados Unidos, NFL, e um jogador da NFL chamado Kerry Willis, ele chamou a imprensa para anunciar a sua aposentadoria. Só que esse jogador, nas últimas 4 temporadas, ele fez mais de 3 milhões de dólares na NFL. E o que mais chamou atenção é que ele está anunciando a aposentadoria dele com 26 anos de idade. Aí a mídia, logicamente, perguntou, por que você está, né, um atleta de sucesso, né, em NFL americana, por que você está anunciando a sua aposentadoria com 26 anos de idade? A resposta dele foi, para que eu gaste o resto da minha vida mais focado em proclamar o Evangelho dos Filhos. Então você pega esse cara que está nessa pirâmide ali, né, em relação à parte que, né, no caso dele, trabalho, esportes, né, lá em cima, e ele olha de cima da montanha e ele percebe o seguinte: isso daqui vai secar como a relva, deixa eu pular para aquilo que é eterno. Legal, muito legal. E aqui, pessoal, uma das coisas que eu acho que é uma reflexão que eu tenho, um negócio que eu estou trabalhando, né, individualmente, que eu queria passar para vocês, é com relação a expectativas. Essa perspectiva que a gente está falando aqui, o exemplo que deu, né, é a gente trabalhar essa perspectiva na gente. Pode ser que, teoricamente, tudo que eu estou falando aqui não seja novidade nenhuma para vocês, né? Mas a luta que a gente tem com as nossas perspectivas com relação ao que eu tenho certeza que vocês têm. Então, uma coisa muito importante disso aqui é a gente assimilar tudo que a gente está refletindo aqui, conversando junto aqui, e ajustar as nossas expectativas e perspectivas. Porque a gente vai ser atropelado por uma das 3 áreas que a gente falou aqui, né? Ou não, a gente pode, num determinado ponto, se preparar antes para realmente ter essa perspectiva correta, né, que a gente está comentando, e a gente lidar com as situações antes que elas aconteçam.
Não é melhor isso, gente? Vocês concordam que é melhor? A gente está preparado. Na hora que vem, né, a situação, a gente já recebe aquilo. Opa, já estou preparado, já vi esse filme aqui antes. Né? E do que a gente... tudo bem, a gente, em determinados momentos, a gente é atropelado pela situação, leva um tempinho, aí vem, né? Lembra? Traz à memória o que pode dar esperança, e vem, cai a ficha e tal. Mas o quanto mais a gente tiver já preparado antes das situações, na perspectiva correta disso aqui, porque, né, isso aqui acaba. Isso aqui de baixo acaba? Não. A gente tem essa garantia aqui, ó. E a gente tendo essa garantia, a gente aprende isso aqui também. Eu gosto muito desse texto da palavra aprende. Aprender significa o quê? Que foi um processo, né? Que ele não tinha isso antes, ele aprendeu. Não conhecia isso aqui, né? E aí, né, Renato, você falou do processo que a gente vive, né? E dizer depois, né? Puxa, eu aprendi a lidar melhor com essa situação. Então esse é o grande mensagem. Como você colocou ali na pirâmide, né? Não sei se só comigo, a gente tem uma tendência de criar compartimentos na nossa vida. E quando você vê ali, você fala, não, você trata de um jeito da sua vida espiritual, de outro da intelectual, de outro da corporal, criando segmentos. E acaba tratando isso de forma separada. Mas o que Deus espera de nós é que o espiritual englobe tudo isso. Que o Senhor reine na nossa vida, desde o material, em todos os aspectos. Então, o fato é que quando você percebe e dá essa liberdade ao Senhor, todas essas coisas são reformuladas. Tudo isso muda. Sim. E o valor que você dá a cada uma dessas coisas muda de uma forma tão surpreendente que você começa a viver de uma outra forma. Então, quando aquilo mudar, e vai mudar, e toda hora está mudando, a perspectiva que você enxerga dessa mudança é outra. A análise, o como você vê aquilo, é outra forma. Né? Eu perdi meu emprego em 2014. O salário, a atividade que eu encontrei era 1/3 do salário que eu ganhava em 2014. Mas se eu não tivesse acontecido isso, não teria liberado tempo para eu ajudar a minha esposa a lidar com o problema de Alzheimer da minha sogra. Então, é o Senhor. Na hora eu não vi isso. Você vê isso depois. Mas, gente, tudo isso muda. Não são compartimentos, é uma coisa só. E o Senhor tem que reinar em tudo isso. E a gente precisa aprender. E o Senhor, na sua misericórdia, vai tratando de nós a cada dia, mostrando isso. Mas entendeu? É interessante isso aí, né? Até didaticamente, né? A gente separa, mas você tem toda a razão. Essas coisas, elas são todas interligadas, né? Na nossa coinonia lá, eu uso muito esse exemplo, né? Falo muito disso, que pensar na nossa vida, nossas atividades, toda essa pirâmide aqui em cima, né? Junto com a nossa espiritualidade, nosso relacionamento com Jesus Cristo, né? Isso não pode ser, a comparação que eu falo é água e óleo. Né? A gente não pode tratar isso como dois compartimentos, né? Como você falou. Você pega água e óleo, o que acontece? Não se misturam. A nossa vida espiritual e o nosso dia a dia tem que ser café com leite, né, Débora? A gente fala bastante. O café com leite, quando você está lá, mistura, o que acontece? Você consegue ver o que é o café e o que é o leite? Não consegue.
Então é muito, muito interessante, eu acho que dá até para fazer com as crianças, um ensaio legal. Você pega assim, ó, antes de conhecer a Jesus, a gente é essa água e óleo. Quando a gente conhece a Jesus, a gente é o cafezinho lá, né? Tá escuro, né? Jesus vai, a gente vai colocando leite, a gente vai se transformando. À medida da nossa santificação, esse café com leite vai ficando cada vez mais clarinho. Não vai ser clarinho total enquanto a gente estiver aqui na Terra. Lá no céu vai ser branco como a neve, né? Mas a nossa vida é assim. A gente lida com tudo isso aqui, né? Que é os compartimentos que a gente didaticamente está mostrando aqui, mas eles são misturados e misturados com a nossa vida espiritual, e a nossa vida espiritual pode permear isso aqui tudo. Você pode fazer tudo isso aqui para glorificar a Deus. Vocês concordam? Essa pirâmide inteira a gente pode fazer para a glória de Deus. Trabalho, né? As atividades de relacionamento, atividade física, tudo isso aqui pode ser para a glória de Deus. E a nossa vida tem que ser assim. Não pode haver. Então realmente é por aí mesmo. Interessante. E quando a gente fala do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele não está agindo quando a gente está domingo de manhã aqui, né, na escola bíblica. Ele está agindo na segunda de manhã, que, né, eu tenho problemas lá. Ele está agindo depois do almoço, né? Um cara, um estagiário, um dia eu estava conversando com ele falou para mim assim, né? Falou, Erasmo, rapaz, eu sei que agora, né, depois de tanto tempo assim, né, de empresa, ser gerente e tal, você não tem mais isso. Mas, cara, depois do almoço me dá uma preguiça tão grande, uma preguiça tão grande, que eu não consigo, viu? Eu não consigo me concentrar. Eu falei, cara, deixa eu falar um negócio pra você, piora. Com o tempo piora. E o Espírito Santo age nesse momento? Com certeza, com certeza. Fala pra ele comer menos. Ele fala, cara, se não tem jeito, né? Você tem que se esforçar. Vai ser duro, vai ser difícil, né? Mas não é moleza, né? Tem que se esforçar. Então é assim, gente. A nossa vida, os desafios estão aí, né? Os desafios estão aí pra gente. E a gente tem muitos exemplos, né? Eu trouxe aqui rapidinho pra gente olhar. Se a gente passa pela vida, né, de algumas pessoas que a gente pode estudar na Bíblia, a gente vai ver a mesma coisa, né? De repente 2000 anos antes, 1000 anos antes, 3000 anos antes, mas os desafios são, né, os mesmos, né? A gente tem aí os exemplos, né, de pessoas que, independente das circunstâncias, tiveram segurança. Davi, por exemplo, né, nas ameaças, as tribulações de Abraão e a esperança que ele se manteve, Jacó em confronto, né, e as tristezas quando Benjamim nasce, e Jacó ele decide chamar o filho de Benoni, né, que é filho da aflição, e Benjamim, que é filho da minha mão direita, o filho da felicidade. Tá? Então ele toma a decisão de, não, eu não vou alimentar aquela tristeza, né, da morte da minha esposa Raquel, eu vou mudar isso, né? Eu vou. Então essas pessoas, elas viveram essas dificuldades que a gente teve, concorda? Então essa é a mensagem, pessoal. Encerrando por aqui, e que a gente tenha essa esperança no nosso coração, esse foco em estudar o Espírito Santo e alimentar as coisas boas, as coisas que edificam, né? Como fala em Filipenses, o que eu vou pensar? Vou pensar nas coisas boas, pensar nas coisas que me edificam. Tá bom? Vamos orar, a gente encerra. Senhor, obrigado por sua palavra ser tão clara, tão eficaz no nosso dia a dia, que o Senhor, através do Espírito Santo, nos guie em cada uma das nossas atividades, decisões, que o Senhor, pelo Espírito Santo, acerte as nossas rotinas, que o Senhor nos dê motivação para alimentar aquilo que é correto, aquilo que edifica, aquilo que é bom da Tua parte. Que o Senhor nos ajude nessa missão, Senhor. Tantas áreas de dificuldade que nós temos. Em nome de Jesus, amém.